This call is now being recorded. Tudo bem, gente? Nosso assunto de hoje, tipos de predicado. Nós já estudamos, obviamente, os tipos de sujeito. Eu vou procurar ser bem sucinto hoje, tendo em vista que a minha voz não está legal, tá? Se por acaso ficar falhando muito aí o áudio, vocês, por favor, me avisem, porque aí eu tento fazer a aula pelo outro aparelho, ok? Bom, tipos de predicado. Depois de termos aprendido os tipos de sujeito, né, que há o sujeito determinado e o sujeito indeterminado, cabe a nós aprender os tipos de predicados, que basicamente são dois, e depois a gente tem a mistura dos dois tipos existentes. Nós temos o predicado chamado de predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal, como está aparecendo aí. Né? Esses são os três tipos de predicado. Observem que o terceiro tipo que aparece é a mistura dos dois primeiros. É a mesma coisa do tipo de linguagem. A gente tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista, tá? A linguagem mista nada mais é do que a mistura entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O predicado verbal, como o nome já diz, traz como o seu núcleo exatamente um verbo. O verbo é a palavra mais importante do predicado verbal, é óbvio, né? E este verbo será chamado de verbo nocional. O que é um verbo nocional? Verbo nocional é aquele que indica uma ação. Naturalmente, os verbos não nocionais são os verbos de ligação, os chamados também de verbos não predicadores, tá? Então, o que é que acontece aqui? Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito, ou seja, quando a gente tem um verbo nocional, não há predicativo do sujeito. O que seria um predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito, porque as características do sujeito só aparecem depois de um verbo que não é nocional, ou seja, depois de um verbo de ligação, tá? Olhem os exemplos aqui. Nós caminhamos muito hoje. Nós é o sujeito, né? Só para a gente fazer como manda a lei, né? O figurino. A primeira coisa é identificar o verbo. A gente identifica o verbo. O verbo é caminhamos. Aí fazemos a pergunta ao verbo quem ou o que, né? Aí a pergunta seria quem pratica essa ação? Nós é sujeito, é o sujeito, tá? Tudo aquilo que não é sujeito, nós chamamos de predicado, incluindo o próprio verbo. Então, caminhamos muito hoje é o predicado, tá? Neste predicado, nós temos três palavras: caminhamos, muito e hoje. Um verbo, um advérbio, na verdade, um verbo e dois advérbios, né? Um verbo e dois advérbios. A palavra mais importante no predicado é o verbo caminhar, porque é um verbo que está indicando ação, tá? No segundo exemplo, nós temos cheguei hoje da viagem. O sujeito aqui é um sujeito oculto, também chamado de desinencial. O sujeito é eu, que não aparece, obviamente. Então, cheguei hoje de viagem, tudo isso aí é o predicado. E, mais uma vez, o verbo aqui, indicação, ação de chegar. Portanto, o predicado é
verbal. A mesma coisa acontece com o próximo exemplo aí. O cliente perdeu os documentos. Temos aqui o cliente, sujeito, perdeu. É o verbo que faz parte do predicado, tá? E que indica uma ação. Portanto, é um verbo nocional, fazendo com que este predicado seja chamado de predicado verbal. Na sequência, nós temos os predicados que são chamados de nominal. Obviamente, se o predicado verbal tem como núcleo um verbo, o predicado nominal terá como núcleo, ou a parte mais importante, um nome, ok? Estes predicados nominais possuem um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, ou seja, este predicativo do sujeito serve para atribuir uma qualidade ao sujeito, tá? Há somente o núcleo caracterizado por um nome, que é um substantivo necessariamente ou um adjetivo. Então, vê lá. Alan está feliz. Veja, o verbo é estar. Aí a gente faz a pergunta: quem ou o que está feliz? A resposta é Alan. Alan é sujeito, tá? Está feliz é o predicado. São duas palavras que temos aqui. Está não indica nenhuma ação. Está indica um estado. Portanto, é um verbo de ligação. Neste caso, sendo verbo de ligação, o que vem depois é necessariamente uma característica do sujeito, ou seja, um predicativo do sujeito. De maneira que a palavra mais importante neste predicado não é o verbo, é o nome. O nome feliz é o núcleo. Portanto, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Predicado nominal. A mesma coisa acontece com fiquei exausta e ela continua, ele continua atenciosa comigo. Continuar também é verbo de ligação, tá? Para vocês entenderem direito essa questão dos verbos de ligação ou do predicado nominal, você tem que entender os verbos de ligação. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer. São os verbos de ligação. Depois deles, sempre vem um predicativo do sujeito. Na sequência, a gente tem os predicados chamados de verbo nominal, tá? O que são esses predicados? Eles possuem dois núcleos. O núcleo que é um nome e, obviamente, o outro que é um verbo. A gente pode tentar fazer uma comparação aqui com o sujeito composto. O sujeito composto não é aquele que possui dois núcleos ou mais. O predicado verbo nominal possui também dois núcleos. Nesse caso, a presença do predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. E o predicativo do objeto serve para complementar o objeto direto ou o objeto indireto, atribuindo-lhe também uma característica, tá? Bom, Susana chegou cansada. Eu tenho aqui a expressão, o verbo chegou, aí eu olho, Susana é o sujeito determinado, simples, explícito, né? Chegou. Chegou não é verbo de ligação. Chegou é um verbo nocional. É um verbo que indica ação. Portanto, este predicado já não pode ser um predicado nominal. Ele tem que ser obrigatoriamente verbal. Só que depois do verbo que indicação, do verbo nocional, eu tenho uma característica do sujeito, cansada. Ou seja,
eu tenho as duas coisas que fazem com que um predicado seja verbal e esse mesmo predicado possa ser chamado também de nominal. Eu tenho um verbo que indica a ação, mais um predicativo do sujeito. As duas coisas estão aqui, portanto, o predicado é verbo nominal. Terminaram satisfeitos o trabalho. Aqui eu tenho terminaram, que é o verbo, que indica ação, ação de terminar. Satisfeitos. Satisfeitos é uma característica do sujeito. Foram eles que terminaram, né, que ficaram satisfeitos. Naturalmente, eu tenho aqui dois núcleos. Portanto, predicado, verbo nominal. Considerou a caminhada desagradável. Eu tenho aqui o verbo considerar, que é um verbo que indica uma ação, né? Não é um verbo de ligação, esse verbo indica uma ação. E na sequência, eu tenho a caminhada, que é um objeto direto, que esse assunto se estuda mais para frente, mas a caminhada é um objeto direto. E desagradável é um predicativo do objeto, fazendo com que este predicado tenha dois núcleos: o verbo considerar e o predicativo do objeto desagradável. De maneira que aqui eu tenho dois núcleos no predicado, portanto, um predicado verbo nominal. Para identificar um predicado verbo nominal, o verbo que indica ação está expresso na oração. O verbo que indica estado ou qualidade, por sua vez, está oculto. Tá? Assim, Susana chegou. Caracteriza o verbo nocional, a ação de chegar, né? Qual a representação do sujeito. Enquanto que estava cansada indica o estado do sujeito, onde o verbo não nocional não aparece declarado na frase. Então, quando a gente tem um predicativo do sujeito, naturalmente a gente tem que ter um verbo não nocional, que pode ser, por exemplo, o verbo estar. Não podem esquecer os senhores, aula dada, aula estudada hoje.